dar continuidade. Iniciado, bom dia, então, a todos e a todas. Todas, né? Só tem as meninas aqui nessa sala. Então, hoje nós estamos caminhando para a nossa terceira aula, considerando que existe uma aula, desculpa, existe uma aula a ser reposta, né? Que foi da aula da semana passada. Então, vamos ajustar isso para a próxima semana, ok? Então, gente, a última coisa que eu expliquei para vocês, não sei se vocês estão lembrados, foi sobre o planejamento, as etapas do planejamento ambiental, né? Então, não sei se vocês se lembram, mas eu falei que sobre as etapas do planejamento, a gente tem a fase de diagnóstico, tem a fase do planejamento, da execução e da monitoria, certo? Aí eu comentei sobre essas etapas do planejamento e depois, além disso, eu fui esmiuçando nas outras aulas, na segunda aula, detalhando, né, cada uma dessas etapas, quais seriam os procedimentos, sobre as técnicas, sobre os objetivos, sobre as prioridades, as metas, enfim, tá? A importância do processo de monitoramento e avaliação. Então, foi isso que a gente viu. Em sequência disso, eu vou explicar. Em sequência disso, eu tenho uma proposta de uma atividade assíncrona, que é sobre o estudo dos métodos, né? Sobre os métodos utilizados na avaliação do impacto ambiental. Esses métodos vocês já conhecem, vocês já ouviram falar. Inclusive, no semestre passado, vocês tiveram uma disciplina com a professora Zé Cláudia, que é avaliação de impactos ambientais, e na avaliação de impactos ambientais ela comenta, né, tem uma parte lá que certamente ela comenta sobre os métodos que são utilizados na avaliação de impactos ambientais. Método ad hoc, método checklist ou listagem de controle. A gente tem um método de matrizes, matriz de Leopold, tem método de sobreposição de mapas, ou overlay mapping, tem método rede de interação, tem vários métodos, né? E cada um desses métodos você vai usar cada um desses métodos, né? O profissional que faz o planejamento ambiental, ele vai usar cada um desses métodos baseado no objetivo ou nos objetivos do seu planejamento, né? Tem interação de métodos, né? Que é quando você utiliza mais de um método, né? Mais de dois ou mais métodos, enfim. Então, eu acredito que vocês já ouviram falar sobre esses métodos, ok? Nessa etapa da nossa disciplina de gestão ambiental, a gente já falou sobre todo um conceito do que é questão ambiental, de sustentabilidade, de crises ambientais, de protocolos, conferências, fizemos uma análise histórica. Em seguida, a gente entrou especificamente para o planejamento, o que é o planejamento, a importância de se planejar, e as etapas do planejamento ambiental. Detalhamos as etapas do planejamento ambiental, com resoluções, explicando que existem algumas resoluções específicas, de gerenciamento de área de riscos, né, enfim, tudo que a gente já viu nas aulas anteriores. E aí, em seguida, a gente comenta sobre os métodos que são utilizados para avaliação dos impactos ambientais, que é o que eu acabei de falar, mas que eu vou deixar isso como uma atividade assíncrona. E, dando sequência, a gente fala sobre comando e controle, né? Processos de comando e controle para a gestão ambiental, ok? Instrumentos de comando e controle para a gestão ambiental, que é exatamente o que eu vou falar agora, tá bom? Então, eu vou projetar aqui para vocês, na tela, e aí vocês vão ver. A tela cheia, né? Instrumentos de comando e controle da gestão ambiental. Só me responda se está na tela cheia, por favor.
tela cheia? Alguém parece estar tentando entrar, deixa eu ver. Ah, tá. Então, pronto. Eu estou vendo a resposta aqui, não. Eu vi sua resposta não no chat. Vi sua resposta lá em outro lugar, Cristiane. Mas beleza, então pronto. Então tá aqui. Instrumentos de comando e controle da gestão ambiental, né? O que quer dizer isso? Então, para trabalhar com gestão ambiental, a gente tem várias perspectivas, né? Vários caminhos, porque a gestão ambiental, fazer gestão ambiental, trabalhar com gestão ambiental é uma coisa bastante complexa, né? Bastante diversificada, multi, transdisciplinar, né? Envolve muitas coisas, entendeu? Entre os instrumentos, a gente vai comentar hoje sobre um deles, que é a certificação ISO, né? ISO 14001, para ser mais específico, ok? Vocês já ouviram falar dessa certificação, ISO 14001? A ISO é uma certificação, um selo, né? Como se fosse assim, de padrão internacional. Antes de eu começar a explicar o que é ISO, eu vou mostrar um videozinho aqui para vocês. Eu acho que dá tempo. Só para vocês terem para ficar mais claro aqui a noção. Só um pouquinho. Empresas estampam com orgulho a marca. Você já deve ter percebido que algumas empresas estampam com orgulho a marca ISO 14001. Mas você sabe o que isso significa? A certificação é aprovada pela ONU e mostra que os funcionários respeitam normas de controle da poluição e preservação do meio ambiente. A ISO 14001 é o tema de hoje da coluna Vida Reciclada. Na fábrica, com mais de 2.000 empregados, a mensagem do mascote: economia na hora de lavar e até de secar as mãos. No corredor, coleta seletiva: papel, plástico, metal. Cada lixo no seu lugar. Tudo para contribuir com a natureza. E também ter um certificado. A ISO 14001. Normas de gestão ambiental que só são possíveis com a dedicação de toda a equipe. Para ter o certificado, a empresa passa por uma auditoria. No Brasil, são os auditores credenciados pelo Inmetro que avaliam se a organização conseguiu ou não atingir as metas de gestão ambiental, como prevenção da poluição e proteção ao meio ambiente. Implantar as normas não é fácil e, por isso, existem empresas especializadas. Segundo a consultora, o certificado se tornou estratégico para o crescimento das empresas. É impossível ignorar a questão ambiental. E a ISO 14001 é um facilitador, porque ela coloca todos os requisitos para que a empresa esteja sempre em dia com seus requisitos legais, que ela não esteja sujeita a multas, né, que ela não tenha passivos ambientais que possam diminuir o valor dela no mercado. A fábrica conseguiu atingir as metas de qualidade. Nos galpões, todos os resíduos sólidos são prensados e vendidos para empresas de reciclagem. Já o esgoto vem para cá. Tudo o que chega é tratado dentro desses tanques. Um processo que deixa a água assim, própria para voltar para o meio ambiente. O teste de qualidade é feito neste aquário, cheio de carpas. Os peixes que são os cobaias. Que se caso acontecer a morte de algum peixe, está acontecendo alguma coisa de errado. Ainda não morreu nenhum peixe. Por enquanto, graças a Deus, está ótimo. A iniciativa que diminui o impacto ambiental melhora a relação da fábrica com os clientes e também com os empregados. É o que diz a coordenadora de meio ambiente. Todo negócio depende da água, depende da luz, depende do sol, e a gente precisa preservar por isso. Cuidar do meio ambiente virou uma questão de sobrevivência no mercado. E isso não é exclusividade das grandes empresas. Esta aqui, por exemplo, tem pouco mais de 60 funcionários. E na parede, um orgulho.
o certificado ISO. Na tela, as leis de gestão ambiental nas empresas. E na empresa, o esforço para cumprir todas aquelas obrigações. Foi criada a Central de Resíduos. Para cá são encaminhados todos os resíduos sólidos da empresa. Então, os resíduos gerados na sede e também nos nossos clientes. Então, são encaminhados para essa Central de Resíduos. Então, temos ali papel, plástico, não recicláveis, que depois são destinados a alguns fornecedores, nós doamos alguma parte do material, para o tratamento final desses resíduos. Já na coleta, o lixo é separado. Até uma caixa especial para descarte de pilhas e baterias foi instalada. Preocupação que vai além dos lucros. Além da questão do mercado, tem essa questão da conscientização ambiental mesmo. Apesar de parecer que a nossa participação é muito pequena, a gente começa a entender que não, porque nós vamos contagiando as pessoas que estão em nossas voltas, a começar pelos nossos colaboradores, que vão contagiando os familiares, que vão contagiando os amigos, nós vamos contagiando também os nossos fornecedores, clientes, e assim em diante. E a gente vê que o nosso trabalho vai se propagando. Quem quiser outras informações sobre a ISO 14001, pode ligar para o 0800 335 335. Então é isso. Vocês viram aí que trabalhar dentro da perspectiva da certificação ISO 14001 é visar o equilíbrio, né, contra a poluição e meio ambiente de forma geral. Claro, fala assim, então parece que é simples, né, professor? Não, é bastante burocrático, e quem, na verdade, pretende, qualquer pessoa, qualquer empresa que pretende implantar a certificação ISO, ela tem um objetivo. O objetivo dela inicial é pensar no mercado externo, né, exportação. Ela fala, professor, mas eu pensei que o objetivo era preservar o meio ambiente, né? Também esse é o objetivo, né? Na verdade, esse tem que ser a partir de qualquer iniciativa ou primeiro objetivo, questão ambiental, né? Mas como a gente sabe como é que as coisas funcionam, geralmente as empresas, né, que começam a implantar essa certificação é porque ela já tem um foco no cenário internacional para exportação, beleza? Vou voltar aqui agora à apresentação para mostrar para vocês aqui, então, como é que funciona, como é que se organiza essa certificação, ok? Bom. Então, a gente tem aqui instrumentos e comando, tem a ISO 14001. O que quer dizer ISO? O próprio vídeo já mostrou que ISO é uma organização internacional, né? O nome é International Organization for Standardization. Standardization é padronização. Então, a gente tem uma organização internacional de padronização. Padronização de quê? Tornar padrão tudo que esteja relacionado à questão ambiental, considerando a característica do local, tá bom? Eu digo tornar padrão porque se eu considero que para manter um ecossistema aquático é preciso das condições A, B e C, obviamente que os ecossistemas aquáticos eles são diferentes, né? Um ecossistema aquático numa região equatorial tem um comportamento diferente de um ecossistema aquático de uma região polar. Então, obviamente que, quando eu digo que é um padrão internacional, né, é padrão internacional considerando a característica do local, tá bom? Mas, de todo modo, é só entender que segue regras internacionais avaliadas aí por mais de 300 órgãos que são certificados, que certificam a ISO, ok? Então, é a norma ambiental mais bem-sucedida que a gente tem no planeta, ok? Mais de 300 mil órgãos são certificados por ela, o que é relativamente pouco, né? Vamos dizer assim. Grandes corporações, grandes empresas que, na verdade, acabam conseguindo essa certificação, né? Por quê? Porque ela é bastante burocrática, trabalhosa, assim, à primeira vista, né? Você fala assim, mas você gasta muito para poder implantar ela, professor? Gasta.
Você tem que gastar, você tem que investir para poder se adequar às exigências da determinação, tá? Mas, ao mesmo tempo, existe o retorno. Qual é o retorno? O retorno é sua empresa, seu empreendimento, ao receber a certificação ISO, ela já é automaticamente bem vista no mercado internacional, entendeu? Então, é nesse sentido. Bom, a gente tem aqui... Desculpa, passou aqui. Só um pouquinho, peraí. Vou voltar a tela, isso. Para virar uma ISO, é preciso que haja uma aderência de mais de 200 países. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Então, a gente está discutindo aqui, eu estou explicando para vocês, a ISO 14001, mas não é a única certificação internacional que existe. Existem outras ISO, entendeu? Como, por exemplo, a ISO 9001. A ISO 9001 é uma ISO, é um padrão internacional que trabalha com qualidade de produtos e serviços. Por exemplo, até mostrou aí o vídeo dizendo que quem faz auditoria, quem controla, quem comanda as coisas aqui no Brasil para ISO 14001 é o Inmetro. Certamente vocês já ouviram falar do Inmetro, né? O Inmetro é um órgão, um instituto, na verdade, que ele trabalha com padronização de produtos, com qualidade de produtos. Então, assim, qualquer coisa que for produzido, produtos e serviços também, que são ofertados aí para o mercado consumidor, precisa ter um mínimo de padrão, né? De segurança, padrão de qualidade, e por aí vai. Então, assim, eu estou dizendo para vocês que existe uma ISO, que é a ISO 9001, que ela preza por qualidade de serviços, né? Qualidade de serviços e qualidade de produto. Então, assim, se você visa um mercado internacional, por exemplo, mas isso não... Professor, toda hora você está falando que a certificação ISO visa mercado internacional. Exato. Mas, assim, eu não quero exportar o meu produto, eu sou empresário, eu produzo tal coisa, sei lá, produzo calçados, eu não quero exportar o meu produto, porque não é o meu foco agora. Isso quer dizer que eu não preciso ter uma certificação ISO, eu não posso ter uma certificação ISO 14001, por exemplo? Não. Qualquer empreendedor pode implantar a certificação ISO, qualquer um. Ele pode até ser um microempresário, entendeu? Microempreendedor. Ele pode implantar. A questão toda é que o processo para implantação é um processo burocrático, um processo custoso, entendeu? Que vai trazer, sim, retorno diretos e indiretos para a sua empresa. Mas, assim, geralmente, quem busca essa certificação é porque já tem um foco lá, então ele faz um investimento imediato, direto, né? E ele começa já a ter a resposta disso em relação à garantia que ele tem do produto dele, de ser um produto que tem certificação, então tem qualidade, ok? Então é isso. Para criar uma ISO qualquer, entendeu? Eu estou falando da ISO 9001, que é de qualidade de produto, estou falando da 14001, que é de questão ambiental, né, de gestão ambiental. Aí fala assim, professor, a gente não poderia criar uma ISO, uma certificação, que é uma padronização internacional, para poder, sei lá, desenvolver atividades turísticas. Eu estou inventando, tá bom? Uma coisa bem específica. Quais são os tipos de turismo? Nós temos turismos, vários, né? Vários tipos são ofertados no mundo. Então, a gente não poderia criar uma padronização, um sistema ISO de padronização turística? Poderia. Vocês iam pensar, então, um conjunto de técnicos, um monte de países iam pensar em todas as possibilidades, né? Nos prós, nos contras, fazer um diagnóstico. Planejamento, tá, gente? Ia fazer um diagnóstico, um planejamento, uma avaliação, controlar, monitorar, fazer testes. E aí poderiam, então, chegar uma nova certificação, ok? O que eu estou dizendo aqui é que para fazer isso, para criar uma ISO, para virar uma ISO, precisa de mais de 200 países que precisam participar. Basicamente, são os países que estão envolvidos na ONU, ok? A ONU tem, hoje, aproximadamente 198 países que fazem parte dela. Bom, quando uma empresa implantar a ISO... tá errado aqui, viu, gente? Tá ISO, é ISO. Eu acho que foi o teclado aqui, corretor. Depois eu corrijo, tá? Quando uma empresa implanta a ISO, é porque há intenção de exportação.
já falei isso aqui para vocês várias vezes, né? A intenção de exportação, porque o processo é caro, deixa o negócio bem mais organizado, né? E chama a atenção do cenário internacional. Pô, a empresa tal lá tem certificação ISO, então a qualidade lá é alta qualidade. Deixa eu tomar uma água aqui. É preciso passar por auditorias para checar todo o sistema de gestão ambiental, certo? Todo aí. Vai passando por auditorias, tem etapas, né? E aí essas auditorias vão sendo feitas aí para poder avaliar, né? Se a implantação da certificação está indo de acordo com as exigências exigências internacionais, tá? Geralmente as empresas com ISO valorizam os profissionais envolvidos em todo o sistema. É aquele tipo de empresa que tem uma empresa tem, vamos supor que tem 50 setores nessa empresa, uma empresa grande, 50 setores. Desde a recepção, quando alguém chega lá, até todas as outras etapas, até a etapa final dela, entendeu? Envolvendo todos os tipos de profissionais, todas as áreas, todos os técnicos, todas as funções. Então, uma empresa que trabalha dentro dessa perspectiva internacional, ela valoriza os seus profissionais, independente de cargo, tá? Então, assim, essa também é uma característica. Bom, a certificação ISO, ela passou por um período de transição, né? De 2015 até 2018. Então, a ISO 2015 foi implantado, né? Foi repensada a certificação ISO 14001, porque antes era 14.000 só, tá? Aí teve a alteração da 14.000 para 14.001. E quais foram as mudanças entre elas, né? Eu vou comentar aqui para vocês. O prazo final para a mudança da 14.000 para 14.001 era dezembro de 2018, ou seja, bem recente, né? Há 2 anos atrás. Você fala assim, professor, mas 2 anos atrás, muita coisa já aconteceu, né? Não é pouco tempo, assim. Mas eu vou mostrar também para vocês que aí é um caso Brasil, tá bom? Que muitas empresas que já tinham a certificação ISO 14.000 e foram se adequando às mudanças para a 14.001, às vezes elas nem receberam ainda a certificação da 14.001, porque o processo é bastante burocrático, entendeu? Aí até que fiscalize tudo, comande tudo, então, né? Ela pode ser prejudicada por isso? Não, de jeito nenhum. Contanto que a empresa tenha a comprovação de todas as mudanças que ela fez, todas as adequações, ela não pode ser prejudicada por isso, entendeu? Mas o processo é lento mesmo. Então, às vezes, eu falo recente, porque 2 anos ainda, certamente, tem muitas empresas que já se adequaram, mas ainda não conseguiram a mudança completa, porque depende de outros órgãos de controle, tá bom? Bom, bora lá. Principal mudança entre 14.000 e 14.001. Garantia de alinhamento com outras normas de sistema de gestão, por exemplo, a 9.001. Acabei de falar para vocês que a ISO 9.001, ela trabalha dentro da perspectiva de qualidade de produtos, tá? Professor, eu não estou entendendo qual a diferença entre qualidade e a 14.000. A 14.001 também não trabalha com qualidade? Sim, a 14.000 trabalha com qualidade, mas qualidade ambiental. Tá bom? Então, tudo que for relacionado à questão ambiental está dentro da 14.001. Sustentabilidade, de poluição, tudo. Todas as interfaces da questão ambiental, elas são englobadas dentro da 14.001. Não visa a qualidade? Visa a qualidade. Qual a diferença, então, da 9.001? A diferença é que a 9.001 trabalha com qualidade de produtos, de coisas, objetos, entendeu? Não especificamente dentro de uma perspectiva ambiental, e sim mais de funcionamento, entendeu? De segurança, né? Nesse sentido. Então, assim, a primeira coisa que aconteceu foi que a 14.001, ela permite a integração com outros sistemas de gestão, como, por exemplo, a 9.001. Para quê? Para ficar cada vez mais completo o sistema, entendeu? Cada vez mais seguro, eficaz. É só com ISO
Ela permite, a 14.000 permite alinhamento somente com outras certificações ISO? Não. Se existir um outro instrumento de comando e controle ambiental, né, ou não especificamente ambiental, mas que vise a melhoria do processo todo, ele vai alinhar também, tá bom? Antes não existia isso. Então, tinha a 14.000 tinha suas próprias regras, né, seus próprios protocolos, e pronto, era só cumprir o que estava ali. Agora, a 14.001, além de também ter as suas próprias regras melhoradas, ela também permite o alinhamento com outros sistemas de gestão, outros sistemas de gestões, né? De gestão ambiental. Enfim, requer também um compromisso de gestão do topo e inclusão de compromisso com a proteção do meio ambiente na política ambiental. Gestão de topo para explicar a gestão de topo é o seguinte, é como se a gente pensasse numa visão holística da coisa, entendeu? Por exemplo, num processo produtivo onde você tem vários setores, né? Um processo produtivo onde você tem vários setores, existe um setor lá que é um setor de alto risco, porque tem um material contaminante, e esse material contaminante pode agravar uma catástrofe ambiental, tá bom? Então, obviamente, que as atenções elas vão ser voltadas especificamente para aquele setor, porque é o setor de maior risco. Tá. Quando eu digo compromisso de gestão de topo, por exemplo, eu devo manter os critérios, né, as preocupações, os critérios de controle e gestão ambiental em todas as perspectivas, independente do grau de risco de cada um dos setores, entendeu? Então, eu tenho que manter um padrão de 100% atenção em todos os processos, independente se cada um desses processos oferece um grau um nível, vamos colocar grau ou nível, de risco maior, entendeu? Ou menor. Então, a visão é uma visão geral, né? Uma visão que é como se estivesse administrando um negócio olhando de cima e controlando tudo, tá? Não especificamente, não olhando especificamente uma coisa ou outra. A gente tem o uso da perspectiva do ciclo de vida, ou logística reversa, para identificar os aspectos impactos ambientais. Bom, isso aqui também, o conceito de ciclo de vida é um conceito que entra dentro da ISO 14001, que não fazia parte, né? Ciclo de vida ou logística reversa, acredito que você já tenha ouvido falar sobre logística reversa em outras disciplinas, é o quê? É quando a empresa, por exemplo, ela tem uma preocupação com a destinação final do seu produto. Por exemplo, eu produzo pilhas, eu tenho uma fábrica, uma indústria de pilhas, entendeu? Então, tem todos os processos, eu tenho toda a preocupação com os processos da produção, mas qual é o estágio final dela, do meu produto? O estágio final do meu produto é o mercado consumidor, é quando ele está pronto e eu vendo, entendeu? Só que quando eu penso dentro da perspectiva de logística reversa ou de ciclo de vida, eu preciso ir além disso, né? Como assim ir além? Eu preciso me preocupar, por exemplo, sabendo que o meu produto é um produto contaminante, eu preciso me preocupar, por exemplo, quando o meu consumidor, o meu cliente, o meu consumidor são as empresas, o supermercado, enfim, as lojas que eu estou vendendo. Mas essa loja que eu estou vendendo, ela também vai ter consumidores. Então, eu tenho que pensar assim, depois que a pessoa foi lá, o cliente foi lá, comprou meu produto, comprou a pilha, usou a pilha, ela tem vida útil, ela é um bem não durável, tem prazo de validade, não serve mais, eu faço o que com aquilo? Onde eu vou descartar aquele material, considerando que é um material contaminante, entendeu? Então, eu tenho que pensar até... Então, eu vou colocar lá na loja, eu vou oferecer para o meu cliente consumidor direto, um ponto de coleta desses produtos, eu posso oferecer um desconto, eu posso fazer alguma estratégia de marketing, de mercado, para poder receber esse produto novamente e destinar o local adequado para descarte, entendeu? Ou então até mesmo reciclar o material, se possível, tá bom? Então, isso é o ciclo de logística reversa, né? O ciclo de vida ou logística reversa, que
passou a fazer parte da realidade da ISO 14001, ok? Outra coisa, comunicação interna e externa mais eficaz. Então, como o processo é de gestão de topo, como, vamos dizer assim, todo o processo produtivo é importante ser bem observado em todas as etapas, a comunicação, ela também melhora, entendeu? Então, tipo assim, o empreendedor, dentro da perspectiva de gestão ambiental, ele está disposto a ouvir todo mundo, né? Todas as sugestões, eu ouvi tudo para poder, de repente, ele falar assim, não, essa aí é a responsabilidade de fulano, é ele que define isso e tal, e eu não vou me intrometer. Não, é preciso estar atento a tudo que está acontecendo e, de repente, ouvindo, né, estando aberto para ouvir tudo que pode ser considerado, você melhora o seu processo, entendeu? Então, uma comunicação melhor. E, por último, a gente tem um foco na melhoria do desempenho ambiental em relação à gestão dos aspectos ambientais. Claro, considerando tudo que já existia na 14001, mais essas principais mudanças, não tem como a gente pensar em outra coisa, a não ser que todo o processo de gestão ambiental, ele passa a ser melhor, né? Ele fica mais eficiente, torna um processo cada vez mais detalhado e mais próximo à perfeição, vamos dizer assim, né? Obviamente que se a gente entrar numa seara que discutir o que seria perfeito, não é isso, né? Mas, assim, dentro da possibilidade, dentro do sistema que a gente vive. Então, dentro desse conjunto de coisas que a gente considera, tá? Bom, eu estou falando aqui, tem bastante coisa para falar. Se vocês quiserem me interromper, já sabem, né? É só ativar o microfone aí, ou então levantar a mão, fazer qualquer coisa que faz um barulho aqui, e aí eu escuto e vejo se vocês querem falar alguma coisa, tá? Como eu estou projetando o slide, eu saio da tela do Teams. Eu voltei aqui agora para ver se tinha algum comentário no chat, mas não tem. Mas caso vocês queiram perguntar alguma coisa, é só me interromper, beleza? Eu vou falar então aqui sobre o profissional, né? Quem é que trabalha? Como é que o profissional trabalha? Quem são os profissionais, né? Então, assim, primeira coisa que o profissional que trabalha dentro da perspectiva da ISO 14001 faz é agregar valor à empresa. Né? Como é que ele agrega valor à empresa? Otimização dos processos, proativo. Gente, o que é otimizar os processos? Otimizar o processo é aquele negócio assim, ó. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes a gente está num lugar, sei lá, está em qualquer lugar, e você foi fazer alguma coisa no centro. Você entrou numa loja, você entrou, enfim, qualquer lugar, num estabelecimento. Você está vendo uma pessoa trabalhando, né? Aí você olha aquela pessoa trabalhando e você fala assim, nossa, mas a pessoa está fazendo uma coisa de um jeito que dá mais trabalho. Se ela fizesse do outro jeito, seria muito mais rápido, ela ganharia tempo, ela faria menos esforço. Só que aquele funcionário que está fazendo aquilo, ele não sabe disso. Então, o profissional que trabalha dentro dessa perspectiva da ISO, ele tem uma função básica, independente do que ele faça. Independente do que ele faça. Qual é a função básica dele? Otimizar o processo. É tornar o processo mais fácil, mais rápido, mais ágil, mais seguro, certo? Mais funcional. Então, isso é otimizar os processos, tá? Ele agrega valor à empresa, ele dá ideias, ele dá sugestões, ele mostra como fazer, qual seria a melhor forma possível, ele fala ele entende a noção dos riscos, ele entende, entendeu? Então, assim, é tudo muito diferente, né? Do que tem sido feito em muitas empresas, que tem as regras, e aí, às vezes, até acontece que o patrão, o empresário, ele fala assim, não, eu gosto que as coisas têm que ser feitas assim, aí você sugere, não, chefe, mas é porque se você fizesse de outro jeito, seria melhor, a gente ia ganhar mais, e o chefe, ele não tem conhecimento específico, e ele não está aberto a essas sugestões. Aí o que acontece? Ele mantém ali, por teimosia, a prática de uma coisa, ele não está ganhando, está perdendo dinheiro, entendeu? Então, assim, o profissional é aquele que agrega valor, entendeu? Aquele que entende como as coisas podem ser melhoradas
independente de que está acontecendo, do que está sendo feito. Você analisa tudo e fala assim, olha, isso aqui é assim, tá, como é que eu poderia fazer melhor, mantendo a qualidade, mantendo a segurança, mas que fosse uma forma mais ágil, mais fácil, menos cansativo, enfim. Ele vai analisar tudo, tá? Quem são os profissionais que trabalham dentro dessa questão da ISO? O engenheiro ambiental, o técnico em meio ambiente, vocês aqui, o tecnólogo, né, em meio ambiente. Então, esses são os profissionais que trabalham, né, com a gestão ambiental, né? A gente tem também a fase de licenciamento, para você implantar, no processo todo de implantação, tem que ter o licenciamento, que é o quê? O licenciamento, ele é um instrumento de órgão público, né, que ele autoriza e acompanha o processo de instalação. Tem que cumprir todas as exigências ambientais, certo? Se você não cumprir as exigências, você não consegue atender o processo, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Peraí. Pronto. Aí, olha só. A gente tem aqui instrumento de órgão público, tá? Aí tem uma validade. Para você conseguir o seu licenciamento ambiental, né? Para conseguir o licenciamento ambiental, ele tem um prazo, né? Você consegue, tem as etapas, mas ele tem um prazo. Qual é a validade da sua licença ambiental? Depende muito do potencial risco, né? Da atividade que você está desenvolvendo no seu empreendimento, do potencial risco. Para saber isso, a gente tem a Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6.938 de 1981, né? Que ela, lá na Política Nacional do Meio Ambiente, diz que qualquer atividade com potencial de contaminação é obrigatório licença ambiental, ok? Aí, a resolução 237 do CONAMA, ela traz uma lista de atividades passíveis de licenciamento. Você fala assim, professor, como é que eu vou saber se o meu empreendimento, se o que eu quero implantar, ele precisa de uma licença ambiental? Obviamente que ninguém abre um comércio, uma atividade, uma empresa, vai lá, vê uma sala para alugar, aluga a sala e abre e começa. Não é assim, precisa de autorização, precisa, né, o alvará, né, que é dito, né, como é dito. Você precisa da autorização, você precisa de uma fiscalização. Se de repente a atividade que você vai desenvolver é uma atividade que oferece risco, né, baixo, médio, alto risco, preciso passar por fiscalização, vistoria, né, preciso passar por auditoria. É um passo a passo, não é uma coisa assim que é na tora, entendeu? Esses documentos, essas resoluções, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui uma coisa. Eu tenho elas aqui, ó, por exemplo. Deixa eu tirar aqui só um pouquinho. Eu vou mostrar uma só, tá? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver a resolução. Deixa eu ver aqui. Vou abrir essa. Ó, só para que vocês entendam melhor o que eu estou dizendo, vou parar aqui o compartilhamento e eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Deixa eu ver, o Cristiano está falando alguma coisa. O tecnólogo seria aquele que tem a responsabilidade de planejar, analisar e executar os processos de preservação ambiental? Sim. Assim como o técnico em meio ambiente. Qual é a diferença entre o tecnólogo e o técnico em meio ambiente? O tempo de curso, tá? Obviamente que se você tem um tempo de curso maior, você tem mais, você tem algumas matérias a mais, ou experiência a mais, enfim. Mas essa é a diferença. Tá? O tecnólogo não chega a ser um nível superior, mas alguns lugares até consideram o mesmo peso, tá bom? E também não chega a ser um técnico. Por exemplo, um curso técnico, ele tem, em média, 2 anos, tá? Tem lugar que tem 1 ano e meio, curso técnico, ok? Menos que isso não existe no Brasil. O tecnólogo são 2 anos, ou 2 anos e meio, ou 3 anos, tá? E o superior, no mínimo, 4 anos,
ok? No mínimo 4 anos. Então, assim, essa é a diferença. Obviamente que quanto maior tempo você tem dentro de uma instituição, você está aprendendo mais, entendeu? Então, obviamente que o peso recai um pouco mais sobre esse tipo de profissional, né? Mas assim, o tecnólogo, da mesma forma, o técnico ambiental em meio ambiente, que é o que vocês estão fazendo, o curso que vocês estão fazendo, eles também têm responsabilidade de planejar, analisar, executar os processos, de recuperação, entendeu? Vocês também podem fazer tudo isso, tá? Professor, eu posso virar igual aquela mulher que estava ali no vídeo que eu passei para vocês na matéria, né, que falava sobre a ISO. Ela é consultora de gestão ambiental. Eu posso virar um consultor de gestão ambiental, sendo técnico em meio ambiente? Claro, com certeza. Né? Obviamente, o que você vai fazer em primeiro lugar? Estudar muito, toda a legislação, todos os processos, entender como é que a coisa funciona, e você vai se especializando nisso, entendeu? Então, mas não tem problema nenhum. São esses tipos de profissionais que são os profissionais aptos para trabalhar com gestão ambiental. Ok? Eu vou mostrar aqui um pouquinho da resolução. Por exemplo, a resolução do CONAMA, que estava aqui no slide. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu estou dizendo que vou mostrar só um pouquinho, porque ela é grande, né? É só para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona, tá? Então, tem aqui, ó, a resolução 237, de 19 de dezembro de 1997. Aí está aqui, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, não usa suas atribuições, enfim, ele vai explicando aqui, deixa eu passar. Ele vai, contando toda a história da resolução, isso aqui, ó, considerando a necessidade de estabelecer critério, competência, licenciamento, então ele está contando toda a história, essa resolução, ela começa aqui, ó, contando toda a história dessa resolução. Para que ela serve, quando ela foi criada, quais foram as alterações, quando foi alterado, por que foi alterado, tararau, 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 até chegar onde, vamos lá, no final. Todo esse material aqui eu vou mandar para vocês, tá bom? Ó, aqui, ó, tá vendo? Tá falando das licenças, ó, precisa da licença, é o que eu tô dizendo agora, tô explicando da licença, da licença prévia, licença de instalação, licença de... Ele vai explicar. Olha, ele tá dando assim, tá falando os prazos, né? Quanto tempo pode demorar, quanto tempo demora, quanto tempo a validação de cada uma das licenças, para cada caso e por aí vai. Aí tem o anexo 1. Aí, esse anexo 1 está aqui no início do texto, né? Ó, atividades ou empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental. É o que eu estava falando. Professor, como é que eu vou saber se o meu empreendimento necessita de uma licença ambiental? Vai na resolução. É você que tem que fazer isso, gente. Se você quiser fazer isso, você já sabe. Mas existe um profissional. Quando você vai implantar o seu empreendimento, o profissional, o fiscal, né, ele já sabe disso. Então, ele vai lá, vai olhar a sua atividade, vai ver onde é que ela se adequa, analisar os riscos. É a fiscalização, gente. Então, é a fiscalização acontecendo. Só um exemplo aqui que eu queria mostrar. Por exemplo, extração e tratamento de minerais. Que tipo? Pesquisa de mineral, lavra a céu aberto, lavra garimpeira, perfuração de poços. Indústria e produtos minerais não metálicos, beneficiamento de minerais não metálicos. Então, assim, você vai olhando quais são as atividades, entendeu? Qual é a área e quais são as atividades que são desenvolvidas, e você vai ver qual delas o seu empreendimento se enquadra. A indústria mecânica, a indústria de material elétrico, material de transporte, de madeira, indústria de papel e celulose, indústria de borracha, indústria de couros, química, enfim, certo? Aí aqui tem um monte de exemplos, um monte de situações bastante abrangentes, e aí o fiscal ele vai identificar onde é que o seu empreendimento se enquadra aqui dentro da resolução, certo? Para você, então, começar a pedir a sua licença. Professor, meu empreendimento, ele não se enquadrou em nenhum tipo dessas atividades, porque eu não vou trabalhar com essas coisas. É uma coisa nova que eu estou fazendo, ou não necessariamente novo, mas é simplesmente porque não se enquadra, não envolve essas atividades. Então, eu acredito até que não tem nenhum risco.
Tá bom. O fiscal ele vai analisar esse contexto, vai ver se se enquadra, se não se enquadra. Não enquadrando, né, em nenhuma dessas atividades, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai seguir para sua licença e não vai ser tudo mais fácil, entendeu? Ou então você não precisa de licença, porque existem empreendimentos que estão trabalhando de forma legal, sem licença, mas não é porque está sem licença porque está com algum problema, não. Ele não tem licença ambiental porque a sua atividade não requer uma licença. É uma atividade de impacto mínimo, entendeu? Eu digo impacto mínimo porque não existe atividade sem impacto zero, sem impacto nenhum, né, com impacto zero. Não existe, mas se o impacto for um impacto desconsiderável, mínimo, né, tem um nome específico para isso, você não tem obrigação de ter a licença ambiental, tá? Então, você vai desenvolver sua atividade tranquilamente, sem nenhum problema, ok? Bom, voltando, então, eu mostrei para vocês a listagem de atividades passíveis do licenciamento, que é a resolução 237, tá? E aí, depois, feito todo esse levantamento, enquadramento de quais são as atividades que sua empresa desenvolve e como é que vai ser o caminho do licenciamento, vai gerar um documento, né? Que documento é esse? É o MCE, que é o Memorial de Caracterização do Empreendimento. Então, todas as informações do seu empreendimento, da sua atividade, para poder fazer o pedido do licenciamento, ok? Bom, o licenciamento, ele tem etapas, tá bom? São 3 etapas. A primeira etapa é a licença prévia, estava lá na resolução que eu acabei de mostrar para vocês. A licença prévia, o que é a licença prévia? É uma noção da atividade que vai ser desenvolvida pela sua empresa, tá bom? O que é que vai ser feito? Eu vou produzir, eu tenho uma fábrica de calçados, mas eu vou mexer com couro. Mexer com couro requer um tratamento com material químico, enfim, estou inventando, tá? Então, o órgão gestor, né, a fiscalização, ela vai entrar lá para poder fazer as auditorias nessa primeira fase, né, ou na segunda ou na terceira, e vai ter uma noção do que é que está sendo feito, né? Para você pedir a licença, o fiscal ele vai ter que ter a noção, né? Então, a primeira etapa é a noção da sua atividade. Aí, feito isso, você vai detalhar para a segunda etapa, né? A segunda etapa é a licença de instalação. Quando ficou de acordo o que você vai fazer, quando está tudo certo, tá tudo resolvido, o que é que você vai fazer, e já foi dado as sugestões, para você desenvolver tal coisa, você precisa se adequar a isso, A, B, C, D e E, entendeu? Feitas as adequações, aí você pode começar a construir. Você vai construir o seu empreendimento. Professor, eu não vou construir, já é um lugar pronto. Então, você vai ter que adequar, tá bom? Precisa estar de acordo com a realidade da sua atividade. Okay? Quem é que estabelece como que tem que ser? O fiscal, ok? Não, você pode fazer, mas tem que ser assim, assim, assado. Beleza? Então, você está na segunda etapa. A segunda etapa é o detalhamento da primeira etapa. E aí, quando tudo estiver de acordo, tudo ok, você pode começar a construir. Feito isso, a gente vai para a terceira etapa. A terceira etapa, ela autoriza por tempo determinado, né? É a etapa de licença de operação. Então, você já construiu, aí ela vai autorizar você a desenvolver a sua atividade. Por quanto tempo a sua licença equivale? Ela vai valer, né? Isso depende do que você está fazendo, mas, em média, aí, dura aproximadamente de 2 a 3 anos, tá? Por que de 2 a 3 anos? Porque uma licença só vale isso. Antigamente, a licença ela valia até mais, ela valia por uns 5 anos, né? Uma licença ambiental. Só que, veja, imagine, eu comecei uma atividade agora e eu ganhei uma licença ambiental de 5 anos. Só que, de repente, o mercado deu uma guinada e o produto que eu produzo, ele ganhou o mercado, ele se expandiu no mercado, entendeu? Então, o que acontece? Eu tinha uma autorização para poder produzir X. Depois de 1 ano, 2, 3 anos, eu aumentei a minha produção. Se eu aumentei a minha produção, obviamente, eu também aumentei o uso de recursos, né? Eu aumentei um monte de coisa. Então, assim, a exploração, né? Enfim, até expandir, até, de repente, aumentei a estrutura física do meu empreendimento.
Só que quando, na primeira etapa, quando eu fui ter uma noção da minha atividade, eu não tinha pensado nisso, não era essa a realidade. Só que hoje, depois de 3 anos, 4 anos, sim. Então, assim, se a gente deixa se é dado um prazo de validade da licença muito grande, o que acontece? Pode ser que quando ela vença, a realidade da empresa já seja bastante diferente e ela já tenha comprometido bastante a questão ambiental. Então, não pode ser muito longa, né? Então, 2, 3 anos aí, pode ocorrer mudanças significativas em 2 em 3 anos, né? Mas, assim, é um tempo relativamente curto para poder ser reavaliado. Em qualquer uma dessas etapas, né, ou na licença prévia, instalação, operação, o órgão ambiental pode aparecer para fiscalizar, sem aviso prévio, tá? Ele não vai avisar. Né? Aquele negócio, igual visita quando chega na casa da gente. De repente, a gente não está preparado para receber, a gente está tudo bagunçado, a casa bagunçada, e aí é isso. Então, o que acontece? Quando a visita fala assim, eu vou ir na sua casa amanhã, tá? Se não tiver problema, você fala, não, tranquilo. Você já faz o quê? Já dá né? Você já se prepara para receber a visita. Né? O fiscal, ele vai lá fazer uma visita, mas ele não vai avisar quando ele vai aparecer. Justamente porque ele não quer que você organize a casa para ele para recebê-lo, entendeu? Ele quer ver a casa justamente como é. Ele quer pegar de surpresa, porque se tiver alguma coisa errada, ele já consegue visualizar. Ah, professor, mas aí eu estou fazendo um negócio aqui, eu sei que teve um vazamento e tal, e o fiscal chegou e eu não vou deixar ele entrar, não. Gente, o fiscal é fiscal ambiental. A gente tem a legislação ambiental. Ele não vai falar, ele vai pressionar, ele vai dizer que você recusou e ele pode te dar até... ele vai te dar uma multa, ou então você pode até ser preso. Né? É um crime ambiental que você está cometendo, entendeu? Então, tem essa questão. Né? Não é brincadeira. Deixa eu ver aqui no chat, o Cristiano está falando, mas no caso da licença seria quase a mesma coisa de uma empresa que não tem nota fiscal, mas pode atuar naquele determinado local, ou é diferente? E aí você entrou específico num assunto, eu não sei se eu sei responder, mas deixa eu ver se eu consigo entender. Licença ambiental é o seguinte. Primeiro, Cristiane, existem sim produtos, aqui no Brasil, por exemplo, né? Existem sim produtos que podem ser vendidos sem nota fiscal, bom? Mas que produtos são esses? Produtos artesanais, produtos, enfim, setor primário, né? Agricultura de pequeno porte, né? Agricultura familiar, essas coisas que não tem como, né? Uma outra perspectiva. Então, não tem problema, né? Por exemplo, se eu for na feira, eu vou lá na feira, a pessoa mora numa roça e produziu o feijãozinho dele lá, e catou o feijão e foi vender na feira o saquinho de feijão. Eu vou chegar lá na feira, vou comprar o feijão custa R$5 o pacote, e eu vou falar assim, me dá uma nota fiscal, não tem a menor condição isso, não existe, né? Pelo contexto, né? Mas isso é amparado. Mas para ele estar ali vendendo na barraquinha da feira, ele já precisa de uma autorização, você entendeu? Mas o que eu quero que vocês entendam é que existem empreendimentos, existem atividades que não requer licença ambiental. Por quê? Porque a atividade em si, ela não gera impacto significativo, entendeu? Eu gosto de falar impacto significativo, porque tudo gera impacto. O fato da gente existir é um impacto, tá? Mas, assim, considerando os impactos que existem, os riscos, né, o gerenciamento de riscos, aquele tipo de atividade não gera, não é capaz, é irrisório, entendeu? Quase não significativo. Então, essa empresa, ela não vai ser obrigada a ter uma licença ambiental, entendeu? Então, nem toda empresa que não tem licença ambiental, não quer dizer que ela está irregular. Não, às vezes ela não tem licença ambiental porque ela não precisa de licença ambiental, ok? Mas quem é que vai definir isso daí? A fiscalização, o órgão ambiental. Por exemplo, quando eu digo assim, lá na feira, né?
feira livre. A feira tem lá todo mundo e ninguém tem licença ambiental para vender as coisas lá, né? Mas vamos supor, eu tenho uma barraquinha de pastel na feira. Vamos pensar em Valença, tem a feira lá perto do cais. Eu abri uma barraquinha de pastel ali. A barraquinha de pastel tem muita gente comendo pastel. Aí o que acontece? Na hora que eu acabei de vender meu pastel, eu pego meu tacho de óleo e jogo no chão. Aquele óleo que eu estou jogando no chão, ele vai escorrer, pode chegar lá no rio, eu estou contaminando. Mesmo que ele não chegue direto, quando choveu, levou. Então, assim, eu vou precisar de uma licença ambiental para fritar pastel? Não, mas o órgão fiscalizador, ele tem que entender que se eu não precisei de licença, é porque a minha atividade era uma atividade que não oferecia tanto risco ambiental. Mas se eu estou irregular na minha atividade, eu preciso ser repreendido. Então é mais ou menos assim, tá bom? Que funciona. Entendeu? Bom, vou voltando aqui para eu poder tentar finalizar, né? Qualquer coisa pode interromper, tá bom? A área contaminada, deixa eu ver se está falando alguma coisa. A gente tem a área contaminada, né? O que é essa? É a área que sofreu alteração e oferece risco à saúde humana. O que eu faço nessa área contaminada? A primeira coisa que eu vou fazer é gerenciamento da área. Lembra das etapas do planejamento? Eu vou trabalhar com planejamento ambiental. O que eu faço? Diagnóstico. O que é o diagnóstico? Eu vou observar. Vou observar as coisas, vou levantar as informações, vou analisar tudo. Certo? É o diagnóstico. Então, a primeira coisa que eu faço para uma área contaminada é gerenciar toda a área, é observar tudo que está acontecendo nela, pontuar. Segundo, é analisar o estado. Quer falar alguma coisa, Cristiane? Quer falar algo? Estou ouvindo o barulho do seu microfone. Por que, professor? Tipo assim, o senhor falando aí das áreas gerenciárias e tal. Porque no pensamento, colocando Guaibim, Morro, entre outras ilhas, muita gente não tem esse pensamento, simplesmente vai construir naquele determinado local e não vai chegar lá na Secretaria de Meio Ambiente ou nos órgãos competentes para isso, pedir uma licença, simplesmente constrói e não pensa no depois, né? É tanto assim que vão invadindo as ilhas, as praias, e muitas vezes acontece que sempre tipo, tem esse negócio de enchente, as ondas de forte demais, e começa a tomar conta do que é dela, né? A querer de volta o que nós, seres humanos, pegou. Você vai seguindo a sua dinâmica natural, né? Independente do que está na frente. Eu entendi. Vamos lá. Vamos pontuar algumas coisas aqui. Primeiro, o que você está falando é realidade, sim. Tá? Não é realidade na nossa região aí, mas é uma realidade no Brasil todo. É uma realidade no mundo todo, para ser bem sincero, mas em alguns lugares a questão é pior, né? Por falta de legislação, por falta de controle, de legislação não, desculpa, por falta de fiscalização, por falta de controle e etc. Vou fazer uma observação. Primeira observação. Muitos empreendimentos, né, quando a gente está falando de turismo especificamente, Morro de São Paulo, Boipeba, enfim, muitos desses empreendimentos são empreendimentos mais antigos, né? Quando eu digo antigos, estou falando de 10, 20, 30 anos atrás, tá bom? E aí o que acontece? A depender do governo, né, em que essas coisas aconteceram, né, e aí eu estou falando do governo em todas as esferas, né? Esfera municipal, esfera estadual e esfera federal, tá bom? Muita coisa era facilitada. Sabe aquele negócio de a pessoa é influente, conhece fulano de tal, que não sei o quê, tem dinheiro, aqueles negócios todos. Então, por exemplo, tem muitas construções, construção em área de encosta. A casa no meio de uma encosta, que é uma APP, entendeu? Uma área de reserva legal. Não pode construir nada, não pode nada ali, não pode.
E tem lá uma casa, tem lá um hotel. Como é que construiu? Ah, professor, é só chegar lá e embargar. Não. Aí chega hoje o órgão fiscalizador lá e fala assim, não, você sabe que a sua propriedade aqui é uma propriedade irregular, né? Ah, é? Não, mas eu tenho aqui, eu desenvolvo um monte de... Deixa eu aparecer aqui, vai. Eu desenvolvo aqui um monte de projetos de recuperação de áreas e, enfim, então eu tô preocupado com a questão ambiental, eu tô amparado, eu tenho desenvolvido isso aqui, não. Aí o cara fala assim, não, mas a sua construção toda, ela é irregular. Ele fala assim, bom, ela não é regular, primeiro que para construir isso aqui eu precisei de uma autorização. Aí o cara vai lá, pega o documento e mostra a licença que ele recebeu. A licença, há 10 anos, a realidade da questão ambiental há 10, 20, 30 anos atrás era diferente? Não, a realidade ambiental é sempre a mesma. Ora agravada, entendeu? É sempre a mesma. Mas o que aconteceu? O que aconteceu foi uma questão política. Aquele empresário conseguiu, né, uma forma de legalizar o seu empreendimento. Ele recebeu autorização. O que não quer dizer que, na realidade, fisicamente falando, certo? Geofisicamente falando, quer dizer que aquele ambiente é um ambiente adequado para aquele tipo de atividade ou empreendimento. Não é. A gente sabe que não é. A gente sabe que oferece riscos, que pode acontecer um monte de coisa. Mas, legalmente falando, naquele contexto, ele recebeu autorização. Então, chega o órgão fiscal lá e fala assim, isso aqui é irregular. Aí ele vai lá e mostra o documento aqui, ó, a minha autorização que eu recebi. E aí, acabou a conversa, morreu. Então, tem essa questão, tá? Hoje, isso acontece hoje, professor? Acontece? Ainda acontece. Mas é bem menos do que acontecia há 20, há 30 anos atrás, que não tinha praticamente fiscalização nenhuma, era só você chegar lá. O que eu estou falando aqui é uma acusação que é até grave, né? Mas como eu não estou citando nenhum lugar de referência, não estou dando nenhum exemplo, mas assim, a pessoa chegava, tinha dinheiro e falava, não, quanto é? Preciso de uma autorização, quanto é? E já era, e o profissional corrupto falava, não, paga X aí que eu te dou a autorização. Pronto, não ia fiscalizar, não fazia nada. Só assinava o documento, dava autorização, estava tudo dinheiro no bolso, entendeu? Hoje já é diferente, né? Hoje existe sim uma fiscalização maior. Não quer dizer que não exista corrupção, a gente sabe, né? Infelizmente, nós herdamos e desenvolvemos uma corrupção que é corrupção crônica, histórica, né, no Brasil. Então, ainda acontece esses problemas, ainda acontece essas questões de pessoa ir lá e comprar uma licença, entendeu? Quem? Onde? Não sei, acontece. Isso é fato. Mas é bem menos do que acontecia ano passado, entendeu? Então, assim, chegar e construir, né? Alguém chegou aqui e está construindo uma área, mas não podia construir aqui, porque passa um riozinho ali, porque não sei o quê. Se você está vendo ali que negócio, né? Se a comunidade está vendo que está sendo construída uma coisa que vai afetar diretamente todo o ecossistema, que vai afetar a vida na comunidade, que vai contaminar rio, que vai contaminar um monte de coisa, que afeta de qualquer forma. E vocês pensam, né, como é que isso pode ser autorizado? Então, provavelmente tem alguma irregularidade, ok? O que fazer diante disso? Denúncia. É só fazer uma denúncia ao órgão ambiental, entendeu? É o que pode ser feito. Além de denúncia, o quê? Manifestação, protesto, alguma coisa que chame a atenção da mídia, enfim, que chame a atenção do real problema ali que está acontecendo, até que o órgão ambiental ou faça a fiscalização, ou então esclareça para a comunidade que aquilo ali já passou por uma fiscalização e que o que vai acontecer não vai comprometer. E se comprometer, aí fica a responsabilidade do órgão ambiental, entendeu? Então, é o que pode ser feito hoje, né? Entendeu? Então, é isso. Entendi, professor, mas muitas vezes o senhor fala de manifestação e tal, o pessoal tem uma voz ativa, né, de uma determinada comunidade que
vai ser afetada e tal, ter uma voz ativa, mas muitas vezes isso não funciona, né? Porque muitas vezes pode chamar até atenção, mas eles vão dizer, isso aí depois passa com o tempo. Muitas vezes acontece isso. Mas a questão é essa, Cristiane. Eu sei que a luta é difícil, né? Lutar contra a corrupção é um negócio complicado no Brasil, porque envolve muitas coisas, inclusive a preservação da nossa vida, da vida dos nossos, né? Mas, assim, a fiscalização, a fiscalização, o protesto, a manifestação, ela tem que ser constante. Constante. Uma hora o povo vai esquecer. Tem que ser constante, de geração por geração, entendeu? Até que o problema seja resolvido. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu não quero entrar nessa discussão política, mas, por exemplo, vocês lembram que existia uma vereadora que lutava contra algumas causas, né, que afetavam a comunidade, enfim, alguns grupos, né, de milícias lá no Rio de Janeiro, e o nome dessa vereadora é Marielle Franco. Ela incomodava muita gente, ela expunha muita gente, ela batia de frente com muita gente importante, né? Ela apontava o problema, né? A cara do problema. O que aconteceu? Foi assassinada. Quantos anos? Já 3 anos. Não há um dia sequer que não se fale dessa mulher, entendeu? Uma hora cansa, mas não há um dia sequer que não se fale dessa mulher. No Brasil e no mundo. Então, o que acontece? Até agora foi resolvido o problema? Não. Mas a questão é resistir, entendeu? Resistir. O que eu estou falando aqui parece uma coisa assim, parece utópico, parece filosófico demais. Isso aí não. Falando é fácil, né, professor? Mas não estou dizendo que é fácil fazer, não, é difícil mesmo. Mas você tem que pensar na comunidade, a comunidade tem que se enxergar dentro dela, e até que ponto ela está sendo prejudicada com isso, né? Os grupos precisam se enxergar dentro, e até que ponto eles estão sendo prejudicados, e resistir mesmo, né? Até que uma hora siga atingir alguma coisa, né? Não é possível, né? Não é possível que nunca vá mudar, né? Não é possível. Mas é complexo, né? Mas é o que pode ser feito, né? A priori é o que pode ser feito, né? O que pode ser feito e de forma legítima, porque não é ilegal fazer isso, né? Ilegal seria você buscar outros caminhos para tentar resolver seu problema de uma forma mais rápida. Quais? Não sei. Mas aí se você tá tipo pagando com a mesma moeda, tá querendo retribuir uma coisa ilegal com outra coisa ilegal. Não, então, legalmente falando, resistir, protestar, manifestar, exigir, denunciar, é o que pode ser feito, entendeu? Bom, eu vou continuar aqui, porque a gente está... Eu comecei a aula, já tinha mais de 10 minutos, né? Acho que tinha uns... Não lembro, acho que tinha uns 15 minutos. Então, ainda tenho esse tempinho aqui para poder finalizar, tá? Eu vou finalizar meus slides, e já estou acabando, e aí eu volto aqui para falar com vocês, peraí. Bom, então é isso. Voltando, eu estava dizendo para vocês como é que a gente faz para trabalhar dentro de uma área contaminada, né? Então, o gerenciamento da área, é o estado da área, reconhecer o estado dela, série histórica ou possível mudança do layout. O que é isso? Por exemplo, é quando a gente vai numa área, vamos usar o exemplo que a Cristiane está dando aí. Eu moro numa ilha lá em Morro de São Boipeba, Gamboa, e tem uma área lá que ela era preservada e tal, aí começaram a fazer alguma coisa, e algum tipo de atividade explorar, enfim, e mudou bastante, né? Como é que você faz isso? Você faz um levantamento, uma série histórica, você olha uma fotografia de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, e compara com o cenário hoje, entendeu? E vê quais foram as
Pessoal, estão vendo o slide? Estão me vendo? Estão vendo o slide? Apareceu um barulho aqui, eu fui ver e estava dando problema de conexão. Ah, que estranho. Apareceu um negócio aqui, parecia que estava alguém chamando. Aí eu olhei, estava assim, você está com problema de conexão, espere um momento, e apareceu um sinalzinho de alerta. Ah, então ótimo, eu vou voltar. Então é isso, estou falando no número 2, que é a série histórica, é você fazer uma comparação de como era a área, né, no passado e como está sendo, como ela está no presente, né? E ver quais foram as mudanças significativas ali. Não, né? Depois você vai dividir a área para inspeção, vai organizar por setores, por zonas, enfim, ficar melhor para você fazer investigação e inspeção. Vai para o laboratório. No laboratório você vai fazer a investigação confirmatória, você vai pegar as amostras de tudo que foi alterado, né? De algum material que chegou e não existia ali, ou de material que tinha e boa parte foi retirado, e você vai coletar essas amostras, entendeu? Isso gera um documento chamado investigação confirmatória, por isso que está sublinhado. Aí você vai para o detalhamento da contaminação, né? Esse detalhamento da contaminação, ele pode ser horizontal ou vertical. Isso aqui são conceitos, horizontalidade e verticalidade. Horizontal é no sentido do horizonte, é deitado, assim, é amplo, né? E vertical é, né, de cima para baixo. O que quer dizer esse detalhamento, contaminação vertical e horizontal? Por exemplo, eu tenho uma fábrica, um empreendimento, e ela gera um risco, né? Ela gera um impacto. E o impacto que ela está gerando, ele está afetando diretamente os trabalhadores dessa empresa, entendeu? Então, se o impacto, o problema, que é o impacto que o risco que a minha empresa gera afeta somente os meus trabalhadores, eu entendo que é de cima para baixo, é local, é pontual, tá bom? Então, existe risco, sim, e o risco afeta diretamente a todos que estão ali envolvidos no processo. É pontual, então a gente chama isso de vertical, tá bom? Mas vamos supor que, de repente, o risco que a minha empresa oferece, ela não oferece somente para as pessoas que estão envolvidas no processo. Ela oferece também para a área ao redor, entendeu? A área ao redor. Por exemplo, vamos falar do crime ambiental, da barragem, do rompimento das barragens de Brumadinho, Mariana, né? Então, ali, ó, por exemplo, teve um detalhamento da contaminação. Ali foi contaminação vertical e horizontal. Ali contaminou o local, né? Todos os envolvidos ali naquele ambiente, naquele processo, mas também não contaminou outras pessoas, fora dali. O derramamento do petróleo no litoral brasileiro, no Nordeste do Brasil, afetou todo mundo, não foi uma coisa pontual, entendeu? Então, você vai detalhar essa contaminação, se ela é uma coisa pontual, se ela é uma coisa mais abrangente, ok? Se for pontual, vertical, se for abrangente, horizontal, ok? E também você tem a avaliação dos riscos, né? Risco de inalação, de ingestão, de contato, enfim. Qual é o tipo de risco que existe, e você vai pontuar aí. Existe uma resolução também do CONAMA que vai falar sobre o gerenciamento de riscos, né? De áreas contaminadas, gerenciamento de área contaminada. Eu vou passar essa resolução para vocês, eu tenho ela aqui, e aí vocês dão uma olhadinha, tá bom? A gente, então, feito isso, vai para o plano de intervenção. O que é o plano de intervenção? A gente analisou o risco, vamos só voltar aqui, ó. Analisamos o risco, agora a gente vai para o plano de intervenção. O que é? Requerer junto ao órgão competente o uso declarado, pedido de intervenção. Por exemplo, o meu empreendimento ele foi autorizado para desenvolver a atividade X, tá? Considerando que o solo era assim, que tinha uma drenagem, que tinha um rio, que tinha a vegetação que era assim, e por aí vai. Se houve, né, através de uma análise, uma avaliação de risco, quer dizer que já houve alteração no meio físico, né?
Então, vou lá junto ao órgão competente ambiental, eu vou pedir o uso declarado. Então, tipo assim, é uma intervenção. A água está contaminada? Proíbe o consumo de água. O solo está contaminado? Isola o solo. Está oferecendo riscos para a ocupação? Por quê? É deslizamento, desmoronamento, movimento de massa, o que for? Proíbe, restringe a ocupação, isola toda a área, entendeu? Vai fazer o quê? Com o plano de intervenção, vai isolar e recuperar para o uso declarado. Para que existe? Para que foi pensada essa área? Essa área foi pensada para desenvolver a atividade A. Só que da atividade A gerou outros tipos de realidades, realidade B e C. Realidade B e C já está comprometendo a A. Então faz o quê? Isola, recupera, e só pode reutilizar quando voltar ao ambiente A. Normal, ok? Como é que faz isso? Existe o gerenciamento, a resolução do CONAMA, gerenciamento de áreas contaminadas, tá? Aí lá, a resolução do CONAMA, deixa eu mostrar aqui para vocês. A CONAMA, ela vai mostrar, deixa eu ver aqui, peraí só um pouquinho. Resolução aqui. A resolução do CONAMA, ela vai apontar, né, olha só, ela vai apontar, desculpa, eu estou mostrando para vocês, jurando que eu já estou projetando a tela e esqueci que eu não estou. Peraí. O computador está um pouco lento, mas vai dar certo. Então, enquanto está projetando aí, eu vou falando para não perder tempo, tá? Eu estou querendo mostrar aqui para vocês a resolução do CONAMA, essa resolução 420, que eu também vou mandar para vocês, tá bom? O material. E é isso. Deixa eu ver se foi. Gente, não está indo não. Agora lascou de vez. A minha tela tá não respondendo. Eu queria só saber se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo, gente? E agora? O bicho parou aqui. Não tem nem para onde eu voltar. Estamos ouvindo sim, professor. Tá ouvindo, né? É porque minha tela tá toda travada, toda branca. E fica só girando o negocinho aqui. Eu não sei se tava... O que tá acontecendo? Bom, eu vou finalizando, tá? Mesmo que eu não consiga mostrar o slide, na hora que eu voltar aqui eu mostro. E eu também vou disponibilizar o slide para vocês. Então, assim, para finalizar, o sistema de gestão ambiental, dentro da perspectiva ISO 14001, ele introduz a mentalidade do risco, né? O risco não existia. O conceito risco, né? A mentalidade, entender o que é risco, não existia dentro da 14.000. Né? Mas na 14.000 ele introduz que existe o risco, o que é o risco, quais são as categorias do risco. O risco pode ser um risco ambiental de ordem química, o risco ambiental de ordem física, o risco ambiental de ordem biológica, tá? Ele também mostra que essa ISO 14001, 70% dela é norma de planejamento. Da norma é planejamento. Gente, 70% da ISO 14001 é planejamento. Tá? Então, para vocês entenderem como é importante o planejamento, né? Como é essencial o planejamento, né? Para tudo na vida, e a normativa já está dizendo. Então, 70% dela é planejar, né? Outra coisa, inclui a gestão de terceiros. Gente, eu precisava mostrar isso aqui para vocês. Eu vou tentar fechar e entrar de novo, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu ver aqui. Eu vou falando, não sei nem se está ouvindo. Peraí, fecharam. Eu vou tentar sair e entrar de novo, tá bom?
Voltei. Eu espero que... Não parou a gravação. Tá, vou tentar projetar aqui de novo para poder finalizar, tá? Voltei, quando eu digo voltei, é a minha tela que destravou. Pronto, é isso aqui que eu estou falando, tá? O sistema de gestão ambiental oferece, introduz a metade do risco, 70% é planejamento, inclui a gestão de terceiros. Está grifado isso aqui, ó. Então, o que quer dizer isso? Inclui a gestão de terceiros. Olha só. Vou dar um exemplo da Michelin. A Michelin é uma empresa aí em Tuberá. Tuberá. E a gente sempre nessa disciplina, a gente sempre fazia uma visita técnica à Michelin, né? Para eles explicar por que a Michelin, que eu estou dando exemplo. Porque a Michelin tem a ISO 14001. E aí eu lembro que o cara que nos recebiam lá, esqueci o nome dele, Gervásio, eu não lembro. Enfim, desculpa. Ele falava assim, ó, por exemplo, a gente compra borracha, né? O látex. E aí os caminhões trazem um látex. Vem de várias partes. Vem de Goiás, vem do Espírito Santo, vem de tudo quanto é lugar. Aí o caminhão chegou, o caminhão tá, tipo, há uma semana na estrada, né? E ele chega aqui, ele tá sujo. E tem um pátio enorme lá na Michelin, né? Aí o que acontece? O dono do caminhão chega, ele quer limpar o caminhão dele. Aí ele estaciona lá, quer limpar o caminhão, e limpava o caminhão, jogava água, aquela água lá. Tinha coisas contaminantes no caminhão, né? Um monte de material, um monte de coisa na roda, na lataria. E a gente percebeu que, fazendo uma coleta da água, a amostra da água que a gente tinha aqui no nosso ambiente, tinha um produto contaminante que a gente não sabia dizer de onde vinha. Então, olhou todos os setores para poder identificar aquele produto contaminante, não conseguia entender. Então, isso gerou uma preocupação ambiental muito grande, até que conseguiram chegar à conclusão de que aquele produto contaminante, ele vinha do escoamento da água que os caminhoneiros lavavam os caminhões quando eles chegavam lá e descarregavam a mercadoria. Então, o que acontece? É responsabilidade deles, né? Eles tinham culpa que o caminhoneiro chegava lá no pátio, lá no estacionamento e lavava o caminhão? Teoricamente, não. Mas como a ISO 14001 ela é ampla, ela inclui a gestão de terceiros, então você tem que, o empreendedor, a empresa, ela passa a ter a responsabilidade sobre o que está acontecendo dentro do seu ambiente de trabalho, independente que não seja um funcionário dela, independente que seja um serviço terceirizado. Então, ela tem que se preocupar, ela tem a responsabilidade, inclusive, de atividades de terceiros. Mas aí fica mais difícil, né? Exatamente. Mais difícil para você controlar, porém, muito mais eficiente quando você tem um controle. Então, por isso que eu falei para vocês. Quem é que está plantando aí esse 14001? Quem tem dinheiro, quem tem visão de mercado, entendeu? Então, é bem complexo, ok? E também, por último aí, é o ciclo de vida, que é preocupar-se do processo, desde o início do processo até o destino final, que é o descarte. Por exemplo, as pilhas e as baterias, que foi uma coisa que eu já tinha explicado para vocês no início aqui da apresentação. Beleza, meninas? Então, olha só. O que eu falei hoje aqui foi sobre a certificação ISO, né? O modelo de certificação ISO. Eu falei das etapas, de como consegue, como é que faz, para que serve, né? As etapas do licenciamento ambiental, licenciamento de implantação, né? De licenciamento prévio, licenciamento de implantação, licenciamento de operação. Enfim, entrei nos detalhes aí da certificação internacional, da padronização, ok? Vou mostrar um videozinho, eu vou finalizar, a gente já extrapolou um pouquinho, chegamos no final do nosso horário de síncrono, mas eu vou passar um videozinho para vocês,
para falar de uma técnica, uma técnica que é utilizada dentro da perspectiva ambiental. Ela é do planejamento, né? Ela trabalha na área da administração, que é o benchmarking. Benchmarking é quando um empreendedor vai abrir um negócio, vocês vão abrir um negócio qualquer, sei lá, eu vou abrir uma pastelaria. Né? Então, eu vou primeiro estudar o mercado, né? Para saber se existe um mercado para pastelarias. Existindo um mercado e sabendo que existe um padrão de qualidade já estabelecido no mercado, eu vou fazer o quê? Eu vou chegar para essa pessoa, para essa empresa, eu vou falar assim, olha, eu vou abrir uma pastelaria, eu queria ver como é que mais ou menos funciona o processo e tal, para eu poder, né? Aí você fala assim, professor, mas ninguém vai querer fazer isso. Tem empresas que fazem, tá? Tem empresa que não se compromete, por exemplo, em mostrar como ela tem desenvolvido suas atividades, porque ela já tem o seu mercado estabelecido. E ela sabe como inovar sempre, entendeu? Ela se mantém no mercado, então não é um problema ela falar sobre isso. Mas aí, então, é como você fosse pegar, abrir o seu empreendimento, sua pastelaria, e você fosse em todas as pastelarias que existem na cidade, ou até em outro lugar, e visse como é que funciona, e pegasse todas as boas referências de funcionamento, de qualidade, de serviço, de produto. E aí você pega todas essas informações e implanta no seu empreendimento, entendeu? Visando a melhoria sempre, visando a otimização do produto sempre. Agora, existe essa estratégia voltada para a questão ambiental, que é o benchmark, e isso tudo é benchmarking, tá? Existe essa estratégia, essa técnica, esse método, voltado para a perspectiva ambiental, que é o benchmarking ambiental. Eu vou mostrar ele aqui para vocês, é um vídeo bem curtinho, e aí a gente encerra, tá? Encerrando isso aqui, eu vou mandar as atividades assíncronas para vocês, aqui no Teams, e mando o link para vocês no grupo, e com as resoluções, e enfim, com tudo que a gente viu aqui hoje, tá bom? Tá abrindo aqui só um pouquinho. Estou podendo abusar do computador, não sei. Pronto. É bem curtinho, 2 minutinhos, tá? Vou colocar aqui rapidinho. Olá, você sabe o que é benchmarking? Esse termo é bastante utilizado, mas nem sempre da maneira correta. O grande objetivo do benchmarking é buscar melhorias, analisando as melhores práticas do mercado e comparando com o desempenho atual de uma organização. Essa prática não significa copiar o que a concorrência está fazendo, mas aprender com ela através da observação e comparação. Ao fazer o benchmarking, partimos do princípio de que nenhuma empresa é melhor em tudo. Por isso, é importante compreender que existe no mercado quem faz melhor do que nós. Existem algumas formas de fazer o benchmarking. Uma delas é procurar ter as melhores práticas dentro da própria organização. Em unidades diferentes, em outras áreas, departamentos, tem como vantagem a facilidade de acesso às informações e os custos baixos. O problema é que as práticas podem estar impregnadas com velhos paradigmas presentes na cultura da empresa. Por isso, é importante tomar cuidado com o que está sendo absorvido. Existe também o benchmarking, onde a comparação é feita com concorrentes diretos. Na prática, é mais difícil, porque as empresas podem dificultar o acesso a dados que estão ligados diretamente à sua atividade. Existem inúmeras empresas que negam ou distorcem as informações porque não querem que as outras atinjam os seus patamares de excelência. Se os atingirem, terão
Pessoal, no meu computador apareceu novamente problema de conexão. Eu não sei nem se vocês conseguiram ver o vídeo, mas eu vou colocar o vídeo para vocês na plataforma. Mas eu não vou nem voltar nisso, que eu estou com medo de passar e eu não conseguir nem gravar essa aula, tá bom? Então é isso, eu vou finalizar a aula por aqui agora. Aproveitar que consegui voltar aqui. Peraí, tá aparecendo aqui. Tá. E eu vou finalizar aqui, pelo menos para poder gravar a aula, tá bom? E depois vocês podem ter acesso à aula gravada. Vocês têm alguma pergunta para me fazer agora em relação ao que estava explicando? O vídeo eu não sei se vocês conseguiram ouvir, mas eu mando o vídeo para vocês, tá? Desse do benchmarking ambiental. Ele é curtinho, é 2 minutos e pouco, mas apareceu, ficou apertando aqui e eu com problema de conexão. Então pronto, não tendo dúvida, Cristiane não tem, Érica, se tiver também dúvida, pode perguntar para mim lá no nosso grupo, tá? E eu respondo por lá, ou então pode mandar no privado, que eu respondo também tranquilamente, ok? Vou encerrar, quero agradecer aqui mais uma vez a vocês pela paciência, pela dedicação, né, pelo esforço de todo mundo aqui em assistir às aulas. E é isso, tá? Amanhã é sábado letivo, eu vou fazer uma atividade, e essa atividade ela vai valer como se fosse uma provinha. O que vai cair nessa prova? Sobre ISO, que eu falei hoje, sobre planejamento ambiental, etapas do planejamento ambiental, tá bom? E é isso, é tranquilo, é de consulta, eu vou mandar o material para vocês consultarem, né? Vocês têm as aulas que vocês podem assistir, tá bom? Não se preocupe, eu vou dar o prazo para vocês entregarem a atividade, tá? Então, tudo tranquilo, tudo para ajudar aí. Ajudar não, tudo para que fique fácil, né? Para a gente conseguir desenvolver essa disciplina da melhor forma possível, considerando o contexto que a gente tem vivido, ok? Então é isso, eu agradeço aí vocês, obrigado, bom dia, bons estudos, fiquem bem, fiquem com Deus, e até a próxima. Eu vou marcar também o horário da nossa reposição de aula, tá? Então é isso, valeu, até mais. Vou finalizar aqui, que eu tô com medo de não conseguir gravar, deixa eu ver.